falando em aborto, o Supremo Tribunal Federal estará decidindo sobre o caso do aborto de anencéfalos. E esse é um dos julgamentos mais esperados, né, com relação ao STF. Essa semana também, já falei no programa Confronto, haverá o julgamento sobre o caso da Amazônia, né? O programa Confronto foi sobre a Amazônia. E também, veja, na mesma semana, o caso do aborto de anencéfalo. Veja só, vocês já sabem, se não sabem, eu gostaria muito que soubessem que houve um caso de anencefalia. O que é anencefalia, né? Nem todo mundo sabe o que é anencefalia. A anencefalia é um dos casos de má formação do feto. O feto acaba surgindo sem o cérebro. A criança não tem parte significativa do cérebro. E nesses casos, o judiciário brasileiro já tem começado a aceitar a hipótese de aborto. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir, em última instância, se pode ou não pode a mulher abortar por conta dessa doença no feto, né? Agora veja o seguinte, houve já um caso de anencefalia diagnosticada de uma criança que nasceu chamada Marcela de Jesus Galante Ferreira. Esse caso foi bastante comentado na internet, na TV não foi quase comentado. Ela viveu 2 anos. E o mais interessante é que ela viveu 2 anos esboçando reações humanas. Sentimento de afeto, por exemplo, pela mãe. A mãe aparecia no quarto onde a criança estava, ela esboçava reações diferentes de qualquer outra pessoa. Vejam que magnífica é a vida humana. Agora, o abortista, o sujeito que defende o aborto nesse caso da anencefalia, eu até compreendo, porque o sofrimento de uma mãe de portar, de trazer consigo, né, uma criança no seu ventre, que tem uma alta probabilidade de nascer já morta ou de morrer logo 2, 3 dias depois do nascimento, deve ser algo realmente, deve ser um fardo, né? Deve ser algo que, enfim, é inimaginável para um homem, no caso. Veja, como mãe, o desejo de ter um filho deve ser algo tão forte ao mesmo tempo, por mais que esse sofrimento surja, né, frustrado, de ter um filho, mas saber que esse filho pode morrer logo em seguida, ao mesmo tempo, o amor que uma mãe sente por aquele serzinho que está dentro dela, esse amor não pode ser frustrado por essa mãe saber dessa doença. Veja, esse caso dessa menina deve servir de lição a todos nós. E essa mãe que resolveu concebê-la, mesmo sabendo da doença, e contrariando inclusive recomendações de médicos. Muitos médicos recomendam que deva se abortar nesse caso. Essa mulher, essa mãe, contrariou todas as expectativas. É uma agricultora, uma senhora simples, senhora Cacilda Galante Ferreira. E ela diz, inclusive ela está querendo se pronunciar nesse caso no STF, e ela diz que o objetivo dela será ajudar a evitar crimes contra crianças como sua filha. Olha que bonito. Esta mãe teve todo o sofrimento de saber que tem um filho anencéfalo, conseguiu fazer com que essa criança vivesse 2 anos na sua companhia, e ela conseguiu ser mãe durante esses 2 anos. Eu tenho certeza que a senhora Cacilda Galante Ferreira conseguiu ser uma mãe realizada nesses 2 anos. Eu espero que eu queime minha língua nesse exato momento. Mas eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal vai acabar optando por julgar favorável ao aborto por anencefalia, nos casos de anencefalia. Eu até entendo o seguinte: no meio dessa pressão global a favor do aborto, os ministros do STF, que vão acabar julgando favorável ao aborto nesses casos, eu entendo que estarão equivocados, porque são vidas humanas. Eu espero que ao menos alguns ministros
tenham a mesma coragem que tiveram com a questão das células-tronco, de esboçar o seu voto, ainda sabendo de toda a campanha pró-aborto que existe no Brasil. Eu admiro, veja, eu não quero nem dizer, eu não quero nem me arrogar aqui de dono da verdade, dizer que todos os ministros estão, se julgarem favoravelmente a esse aborto, estão errados os que julgarem favoravelmente. Eu quero apenas dizer o seguinte: espero que os ministros que pensem de modo contrário e que pensem na vida humana em primeiro lugar, porque é vida humana, que esses ministros tenham a coragem de dizer o que pensam. Espero que não cedam às pressões que vêm desse Ministério da Saúde. Pressões que estão diretamente vinculadas a pressões internacionais. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal consiga resistir a essas pressões e julgar de um modo honesto, julgar de um modo corajoso, que não é outra coisa que eu espero do Judiciário. O Judiciário é o último bastião de coragem nesse Brasil. Se o Judiciário sucumbir a essas campanhas e começar a julgar pela pressão, já era. Juízes do Supremo Tribunal Federal, julguem com a convicção, porque esse assunto é um assunto, a partir desse aborto de anencefalia, nós estaremos abrindo a porta para outras modalidades de aborto, e cada vez mais modalidades das mais esdrúxulas. Eu tenho certeza que daqui a pouco qualquer outra anomalia no feto vai começar a ser motivo de aborto. E assim nós vamos gerando uma sociedade toda ela planificada. Uma sociedade em que antes mesmo de você pensar em ter um filho, você já vai encomendando o tipo de genes que você quer elaborar para que o seu filho nasça exatamente com as características que você quer. Veja, vida humana não é mercadoria. Vida humana a gente não pode encomendar. Vida humana a gente faz e a gente tem a capacidade de produzir, e essa produção da vida humana ela tem que surgir ao acaso, porque do contrário nós estaremos nos arrogando de uma pretensão divina, uma pretensão de sermos os guardiões da raça humana. Eu espero que dessa vez, quem sabe, os ministros do STF consigam enxergar além desse simples caso, consigam enxergar em todas as repercussões jurídicas e éticas que essa questão vai acabar desempenhando. Bom, vamos para outros assuntos. Eu preciso aqui responder os e-mails e as mensagens na nossa comunidade no Orkut. Antes ainda de responder essas mensagens, preciso fazer uma divulgação. Já entrou no ar o nosso blog, o blog do Programa Confronto. O blog, o endereço é www.programaconfronto.blogspot.com www.programaconfronto.blogspot.com. Nós havíamos divulgado o site do Programa Confronto, mas por alguns problemas técnicos o site acabou não entrando ainda na internet. Nós aí resolvemos fazer o blog por enquanto, mas logo adiante teremos o site. Eu espero que o quanto antes esse site esteja pronto para que nós possamos ampliar a divulgação desse programa. Indo para aliás, nos